para os reacts, já estamos aqui há uma cota falando sobre heróis e afins, sobre Superman, enfim, essas coisas assim. E vamos ver agora o vídeo do nosso querido Mano Gaveta, atores que recusaram papéis icônicos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar e vamos ver o vídeo do nosso Mano Gaveta agora. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para um universo alternativo de What If. E se o personagem que você conhece famoso fosse interpretado por outra pessoa? E eu não tô falando aqui de um desejo, eu tô falando de coisas que realmente quase aconteceram. E isso é comum. Atores fazem teste para papéis. E no final das contas eles acabam não interpretando esses papéis ou porque o diretor não achou o tom exato que ele precisa pro papel. E não se engane, não tem tanto a ver com capacidade de interpretação. Ah, mas se o ator é muito bom, ele pode fazer qualquer papel. Mas as pessoas têm vibes diferentes. Tem gente que passa vibe de um personagem e fala assim, cara, vou botar o Daniel Day-Lewis pra fazer o Jack Sparrow. Por exemplo, eu tava vendo uma entrevista do Nicholas Hoult e do David Corenswet, que é o Superman e o Lex Luthor, e os dois fizeram um teste pro Superman. E o Nicholas Hoult fala, tipo, que eles se encontraram lá enquanto eles estavam fazendo... eles estavam, tipo, se encontraram assim, e aí eles falaram, mano... Aí o Nicholas Hoult fala na entrevista, né? Tipo, cara, eu olhei pra ele, ele é o Superman, tá ligado? Ele tem a vibe do Superman, ele tem a cara do Superman, ele, tipo, tem a voz do Superman, ele é o Superman. Eu não faria um Superman tão bem quanto ele. Eu, inclusive, acho que foi melhor eu entrar como Lex Luthor, porque é um personagem que eu consigo fazer melhor do que o Superman, tá ligado? E aí, tipo, porra, tá ligado? Ele vai fazer lá as piadas dele, mas não é a vibe. Tem vibe, né? Ou porque o ator não comprou a ideia, ou não quis fazer o filme, ou teve um problema de agenda. E nessa jogada, que é comum do mercado, a gente vê várias possibilidades em mundos alternativos. Só de eu ver um vídeo de testes de cena de atores pra The Office, quanta gente tentou papel pra The Office, tu fala, caraca, olha quem poderia ter sido. Nossa, olha isso, olha aquilo. Boring, isn't it? Just staying home watching TV every night. Yeah. Mano! Not for me, I like it. O quê? Eu vou comentar vários casos aqui que eu acho curiosos, famosos, tentar falar um pouquinho do que aconteceu, do que eu acho que pode ter acontecido, tudo depois da vinhetinha. Bom, vamos lá. Eu ia explicar esse processo de seleção de atores, casting e tal. Eu acho que conforme a gente for falando dos exemplos, a gente vai explicando cada um e meio que dá pra entender. Pra gente pegar um exemplo atual, The Last of Us, a série, tá rodando pra tudo quanto é lugar, pessoas falando, caraca, quem seria a Ellie perfeita? Não é a Bella Ramsey, mas a Cailee Spaeny. Cailee Spaeny que fez Guerra Civil, que fez o Alien Romulus. Ela parece muito com a Ellie. Parece caralho. E, olha só, ela fez o teste pra ser Ellie e não passou, que absurdo. Isso é fake news, tá, gente? Eu tentei dar uma boa pesquisada nisso. Eu fui até no Reddit pra tentar achar isso daí. A galera falou a mesma coisa. Cara, não tem nenhuma evidência que a Cailee Spaeny fez testes. Daí é uma fake news que tá espalhando. Não tem nenhuma confirmação de lugar nenhum. Nem a própria Cailee Spaeny, nem ninguém da produção. Nada. Ninguém confirmou isso em lugar nenhum. Pode ter feito? Pode ter feito. O que a gente sabe é 100 atrizes foram testadas até que a Bella Ramsey fosse escolhida. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito esse fanfic mostrando, caraca, olha, aquele Spaeny como Ellie ia ser foda. Porque ela parece muito com a Ellie mesmo e realmente ia ser irado. E aquele Spaeny, ela é muito boa atriz. Ela já provou nas produções que ela fez. Tô vendo Guerra Civil, ela tem uma vibe Ela é foda. Só que, vamos falar a verdade, a galera que tá fazendo toda essa fanfic com aquele Spaeny, vocês acham que isso salvaria a segunda temporada? Sim. Não! Olha sim! A Bella Ramsey é uma excelente atriz também e ela segue o roteiro e a direção. Se fosse a Cailee Spaeny, tipo assim, vamos mudar o rosto da Ellie, a temporada agora vai ficar boa. Ela vai fazer o mesmo roteiro, vai ter que atuar com a mesma instrução de direção, fazendo as mesmas piadas de Gilmore Girls. Eu vou ser pai. Nesse caso não ia fazer muita diferença, sabe? Tipo, mano, assim, realmente, se continuasse a mesma coisa, né, a série, talvez não melhorasse. Mas, porém, todavia, entretanto, eu acho a Cailee Spaeny uma atriz melhor do que a Bella Ramsey. Eu acho a Cailee Spaeny melhor. Então, tipo assim, como atriz, tá ligado? Não é só falando visualmente, tá ligado? Sei lá, porque a Cailee Spaeny parece mais a Ellie, não sei o quê. Não é isso. Eu acho a Cailee Spaeny uma atriz melhor. O que ela fez em Alien Romulus, pra mim, é absurdo. Ela estava absurda
em Alien Romulus. Ela estava absurda em Guerra Civil, tá ligado? Tipo assim, ela é uma puta atriz, assim, ela é foda, foda mesmo. Eu realmente admiro muito ela, porque eu acho ela muito foda. Só que, tipo, mano, eu acho que ela poderia interpretar e entregar talvez uma camada a mais do que a Bella Ramsey, tá ligado? Eu achei a Bella Ramsey um pouco, tipo, às vezes meio... sabe? Tipo, meio... Sabe? Com um tom meio nada a ver, tá ligado? Agora, a Caitlyn Dever, que fez o papel da Abby na série, essa sim fez teste pra ser a Ellie. Mas foi a história, homem. Mas aí que tá, o pessoal divulga, ela testou pra ser Ellie e tal, não sei o quê. Eu pesquisei mais a fundo essa história, não é bem assim. Ela fez. Ela tava sendo cotada pra ser a Ellie no filme de Last of Us que ia sair. I never had the role of Ellie. It was never Right. okay, it was a for sure thing. But I was just excited to, know him and learn from him and we did one table read. Isso é uma época pré-pandemia, antes da série. Eles não iam fazer a série da HBO, eles iam fazer um filme de Last of Us. E aí, a Caitlyn Dever estava sendo cotada, ela chegou a reunir, encontrou com o Neil Druckmann e a galera, converteu, ela falou que teve, 2 reuniões e tal. Eles gostaram da vibe dela. Só que o filme nunca saiu, até porque a gente teve todo o lance da pandemia, tal. Quando voltou da pandemia e começaram a produzir a série, eu acho que eles consideraram a Caitlyn Dever com a idade mais avançada pra fazer a Ellie da primeira temporada, que é meio adolescente, né? Eu acho que pode ter acontecido o mesmo problema com aquele Spenny, talvez. Tanto que se você for ver aquele Spenny agora, ela combinaria perfeitamente pra ser a Ellie da segunda temporada, mas não a Ellie da primeira temporada. Só que o caso da Caitlyn Dever é aquele caso assim, a atriz é tão boa que ela fica no imaginário ali do diretor e fala assim, cara, essa pessoa manda muito bem, eu tenho que... Ok, já não tá cabendo muito com a Ellie, mas vamos tentar usar ela como a Abby. Aí trouxeram ela como a Abby. Quando o ator é bom, a atriz é boa, o ator é bom, eles vão conseguir um papel, mas às vezes não combina com a vibe. A gente tem um exemplo muito claro disso na história do Thor. Quem fez o teste pra ser o Thor, o mais famoso, foi o Tom Hiddleston, né? O Loki. Isso é absurdo. Ele fez o teste, tem imagem disso, dele fazendo o teste pra ser o Thor, tá? Ele não tem a vibe do Thor, não né? Pelo menos mano. O Thor da Marvel, né? Se for pegar o Thor do God of War, é o Thor mais gordinho, tipo viking clássico. Mas essa leitura do Thor da Marvel é aquele Thor, Deus do Trovão, super forte, super lindo, tá? Porra, ô Jack, acabei de ver seu comentário, mano. Não tinha visto o Pedro querer com o ator do Superman do Zack Snyder. Schneider, né? Schneider é foda, né? Snyder, porra. Recusasse o papel. Mano, eu não tenho nada contra o Henry Cavill, quer dizer. Tipo, eu não tenho nada contra ele. Ele é legal pra caralho, é um cara super legal, tipo, é nerdão, ele curte pra caralho o Superman. O meu problema é, tipo, um pouco também com a atuação dele, que eu não acho ele um ator tão bom. Mas o meu problema é com o Zack Snyder, que escreveu o Superman dele daquele jeito, tá ligado? O meu problema não é o Henry Cavill. Meu problema é o Zack Snyder que escreveu o Superman daquele jeito. O Superman ser daquele jeito não é culpa do Henry Cavill. Henry Cavill recebeu um roteiro e atuou. Se atuou bem, não sabemos. Mas o problema é o Zack Snyder, tá ligado? Tal. Não que o Tom Hiddleston não seja lindo. Come meu c... Mas ele não passa essa vibe de deus nórdico, mas ele é um cara que impressionou. Ao ponto do diretor falar assim, esse cara ele tem mais malícia. Malícia, Loki. E aí chamaram o cara pra fazer o Loki. Eu tô falando disso porque eu sei que essa aura, né, essa vibe é muito importante pra um papel. A gente fala assim, cara, o Robert Downey Jr. é perfeito pro Tony Stark. Não é só porque ele atua bem, ele tem boas técnicas de atuação. Ele tem a vibe, ele tem um molho pra esse personagem, assim como o Tony Depp tem pro... Não, e o Robert Downey Jr. não tem só a vibe, como ele tem uma história parecida com o Homem de Ferro. Tipo, o Demônio da Garrafa, tá ligado? Que eles trazem um pouco no Homem de Ferro 2, que é, tipo, aquela saga em que o Homem de Ferro fica alcoólatra, passa, tipo assim, por coisas, né, pesadas. O Robert Downey Jr. passou por isso na vida real dele, tá ligado? E o papel dele em Homem de Ferro foi meio que um papel que voltou ele pra Hollywood e, tipo assim, mano, fez ele meio que voltar pra vida e largar, tipo, essa vida dele de vícios, tá ligado? Então, tipo, também era uma coisa que tudo deu match. Pro Jack Sparrow, esse tipo de coisa. O que não significa também que sempre só existe um ator que tenha a vibe pra isso. E um outro caso famoso que quase foi, esse eu acho muito curioso, que é o Indiana Jones.
Indiana Jones quase foi interpretado pelo Tom Selleck, o Magnum, o Indiana Jones de bigodão. Caralho. Shut up and listen to me. Eu sei que o Harrison Ford foi incrível e tal, eu sei. Eu gosto do Tom Selleck também. E eu acho que ele tem a vibe do Indiana Jones, mais ou menos, assim. Ele passa essa cara do professor de arqueologia que faz aventura e tal. O lance do Tom Selleck não foi um problema de reprovação nem do diretor, do George Lucas e do Spielberg, que estavam fazendo Indiana Jones, nem do Tom Selleck. O Tom Selleck tava pilhadão pra fazer um filme com o George Lucas e Spielberg na época. Pô, claro. O problema foi o estúdio. O problema foi o estúdio de TV que tinha um Magnum e não liberou o Tom Selleck pra fazer o filme. Tem vídeo disso, tem teste dele, ele fazendo teste, ele fazendo a cena com a Marion. Why start Just now? shut up. Shut up and listen to me. Now I need that piece your father. É lá ele. Eles realmente queriam Pera aí. o Tom Selleck pra ser o Indiana Jones. Acho que o Harrison Ford, a gente sabe, o Harrison Ford é incrível, ele tem um lance do charme, ele é meio charmoso. Só que o Tom Selleck também. Cara, imagina assim, vamos no universo paralelo. A carreira desse cara teria disparado, eu acho. Ele é bom ator, ele tem um charme também. E o George Lucas não queria, a princípio, trazer o Harrison Ford pro Indiana Jones. Porque ele já tinha feito outras duas produções. Ele já tinha feito o American Graffiti e o Han Solo, que não era nem pra fazer o Han Solo. A história do Han Solo é: Harrison Ford estava ali pra ler o texto, era o ator experiente pra ler o texto. Acabou que falou: cara, você tá lendo o texto, não tem ninguém melhor do que você aqui, você vai ser o Han Solo. E aí ele pensou: cara, não vou trazer de novo o Harrison Ford, de step de novo, tal. O George Lucas estava receoso, só que aí rolou aquele convencimento: não, cara, o Harrison Ford, eu acho que ele vai mandar bem. Ele é bom, Parece o ele é Benson bom. Boone. Ele é foda. E eu quero citar esse caso do Tom Selleck também, porque a gente tem vídeo disso, porque existe muito boato nesse lance. Ah, o ator, tipo, aquele Penny e tal, quase foi, não sei o que lá, no papel X. E às vezes não é, às vezes é fanfic da galera, é invenção. Então, ao longo dessa lista aqui, que a gente vai ver que tem gente que supostamente fez teste, mas a gente não sabe, pelo menos até o ator ou a atriz confirmar isso. Às vezes a gente precisa de uma evidência, sabe? Falar assim: olha, eu usei o tal do Insider, Bigas, né? e eu posso falar que é muito boa. Por exemplo, eu tô dando um exemplo. Sim, como não? Eu Tal do uso Bigas. regularmente Insider. Eu tô usando até uma diferente aqui. Essa é uma camiseta Henley Game Changer. Adoro esses nomes. Que ela tem esses botõezinhos aqui, ela abre aqui assim. Ela dá um estilinho, eu acho que fica chique. Vou falar que eu gosto muito dessa aqui. Porque ela é mais encorpada. A Tech T-shirt, ela é muito boa. Tem um caimento legal e tal. Só que essa daqui, ela tem um tecido, parece que é mais encorpadão mesmo, assim. Mais grossa. Tô com uma preta aqui, você tem várias cores. Se engana quem acha que é só Mano, é camiseta. muito Ah, não. Insider é quando o Gaveta vai vender camiseta. Roupas. Vamos mudar esse pensamento? Insider são roupas masculinas, femininas. Ah, Gaveta, a camiseta é legal, mas tá fazendo um frio demais no Brasil. Eu sei. Eu tô aqui no escritório, eu tô usando meu heavy hood aqui, ó. Tem esse heavy hood lindão, tem um bolso aqui na frente e tal. Eu uso esse heavy hood agora. Essa madrugada fez 15 graus aqui no Rio de Janeiro, que pra um carioca isso significa... Porque tá todo mundo fudido. Noruega, Suíça. É um frio inacreditável pro carioca, 15 graus. Eu tava com isso aqui. Então você pode ter heavy hood, camiseta manga comprida, manga curta, short, calça. E aproveitando que esse mês a gente tem um desconto de 15%, se você usar o meu cupom GAVETA, você pode aplicar isso daí no seu carrinho. Então você, caraca, vou comprar cueca, meia, camiseta, heavy hood, roupa feminina, roupa masculina, boné, sei lá. Tudo com a tecnologia Insider. Você aplica o cupom GAVETA e vai aplicar no carrinho. Beleza, Gaveta, vou aplicar, as roupas são bonitas mesmo, são básicas, mas é isso? Não é isso. A gente tá falando de tecnologia. Tecnologia. Eu tô falando de uma roupa que não tem odor. Tem micro-organismo que se prolifera aqui. Por isso que fica aquele futum. Não tem isso com a tecnologia da Insider. Não tem isso. Ah, mas aí eu vou comprar essa camiseta, hoodie, seja o que for, e vai desbotar com o tempo. Essa camiseta Henley tem mais de 2 anos. Exatamente o mesmo tom de preto de quando eu comprei. Não desbota. Eu vou usar essa aqui até ela não existir. Inclusive, Insider, eu gosto muito dessa Henley. Se vocês Mas que quiserem tá frio pra mandar mais caralho, pra mim. É um brincalhão, Ontem fez 6 graus aqui, Pedido, mano. eu quero fazer uma publicidade de produtos que eu gosto. Eu pedi Heavy Hood e eles mandaram 2. Mandaram o preto que eu usei lá em Hollywood e esse daqui. Essa Henley eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela. Tem vários vídeos meus no canal que eu tô usando Tech T-shirt da Insider. E não é jabá da Insider. Eu tô usando porque eu gosto. Eu tô usando porque é confortável. E eu tô aqui pra passar credibilidade em atores que quase foram e credibilidade pro que eu estou usando. Vai lá, cupom GAVETA, 15% de desconto aplicado no carrinho e fica no estilo. Insider. Vamos lá, eu tô falando desse lance de credibilidade que conforme eu tava estudando pra fazer essa pauta aqui, Patrocina eu nós, vi Insider. uma notícia que eu fiquei muito ressabiado. Um Sonho de Liberdade, filmaço, um filmaço. Dizem que uma das escolhas pro papel ali do Tim Robbins era o Tom Cruise. E eu fiquei... Tom
Cruise? Ele não era novo demais pra esse papel? A notícia que eu vi é ele recusou esse papel porque ele não confiou no diretor na época, que era o Frank Darabont, que depois começou a fazer vários outros filmes grandes, e esse filme foi um sucesso, indicações a Oscar, tudo mais. Eu não consegui confirmar isso de fato. Pode ser, mas não sei. Pareceu estranho. Eu acho que o Tom Cruise é meio novo demais pra aquele papel do cara que é um... Eu não lembro o que era, banqueiro, não sei o que é, que ele foi acusado injustamente. O outro boato que eu vi me parece muito mais plausível que quem tava sendo cotado pra fazer o papel ali era o Kevin Costner. Esse eu acho que tem a ver, não só por ser um nome grande, mas pela idade ser semelhante ao do Tim Robbins na época que fez. Só que o que dizem é o Kevin Costner não aceitou fazer porque ele estava envolvido em outra grande produção, Waterworld. Gênio. Vamos falar de escolhas erradas. Puta merda. Não vou fazer um sonho de liberdade porque eu vou fazer o Waterworld. Kevin Costner, você se fudeu. Caraca, que escolha errada. Nossa, tem vários exemplos de escolhas erradas. Tem uma que ficou famosa recentemente, mas ela pelo menos ela tem um motivo nobre. O Matt Damon tava dando uma entrevista e ele foi chamado pra fazer um filme chamado Avatar, do James Cameron. Calma, ele ia ser o Jake Sully. Matt Damon ia ser o Jake Sully, imagina isso. Mas vamos mais a fundo. Caralho. O James Cameron ofereceu 10% do filme pra ele. Ah, tá, porra. A gente tá falando da maior bilheteria da história do Puta cinema. que pariu. Ele fala isso rindo. Jim Cameron called me. He offered me 10% of Avatar. O cara ia ter 10%. Ele fala isso assim, ninguém perdeu tanto dinheiro quanto ele. Supera! Mas o motivo dele, pelo menos foi nobre, vamos dizer assim, porque ele tava fazendo o Ultimato Borne. Ele até falou... But I was in the middle of shooting the Bourne Ultimatum, and he wanted to shoot during our post-production, and we always needed more work in our post-production, and I needed to be around. I needed to be available to do more work in our post-production. E a pós-produção tem muita regravação. É regravação que assim, na hora que eles estão montando, caraca, eu vou ter que ter um take de você pulando pra um local tal, passando não sei o que, ou eu tenho que falar uma frase extra ali, eu tenho que botar você de sniper olhando pra não sei pra onde, pra contar a história certa. E o cara falou, cara, se eu fosse pra gravar o Avatar, eu ia ficar completamente não disponível, ia mudar o visual, ia estar em outro país, ia estar não sei o que lá, onde foi gravado o Avatar, não sei o que, então ele ia meio que ferrar a produção do Ultimato Borne. Ele falou, cara, dediquei tanto tempo pra fazer essa série de filmes, ia ser meio que sacanagem eu sair agora. Então foi por uma questão moral, ele não foi. Tem gente que faz isso, tá? Um exemplo clássico, aí não é um ator, mas é um diretor. O Bryan Singer, né, que abandonou o terceiro X-Men, que era o que tinha a saga da Phoenix, e foi fazer o Super-Homem. Ele falou, Super-Homem? Ah, para de mentir. Tacou pra cima e foi. Isso pode pegar mal pra ele na indústria? Com certeza. Matt Damon não fez isso. Ficou. Então nós não temos o Jake Sully interpretado por ele, que eu acho que teria sido melhor, tá? Não nego. Eu acho que o ator que faz o Jake Sully, eu acho ele muito insosso. Ok. E não é o único dessa lista que usou essa cartada do certo, do moralmente certo, vamos dizer assim. A gente quase teve uma Viúva Negra diferente da Scarlett Johansson. Viúva Negra era pra ter sido Emily Blunt. Vou ser muito sincero aqui. Ela é um pouco melhor atriz do que a Scarlett. A Scarlett melhorou muito com o tempo. Ela tá mandando muito bem ultimamente. A Scarlett tem mais volúpia, que tem mais a ver com a personagem dos quadrinhos. Mas teria sido legal também. É um universo paralelo legal também. Pra mim, é o caso do Tom Selleck e Harrison Ford. Cara, eu acho que mano, a Emily Blunt seria bem diferente, mano, como Viúva Negra, tá ligado? Ela seria bem diferente. São dois caminhos legais. Só que ela tava envolvida com aquele filme As Viagens de Gulliver. Aquela bosta. I was contracted to do Gulliver's Travels. I didn't want to do Gulliver's Travels. Só que ela falou, não vou deixar de honrar o acordo. Esse daí é o lance da venda casada que acontece em Hollywood. Um ator, quando ele quer, um ator ou uma atriz, eles querem fazer um papel, às vezes eles fazem um acordo com o estúdio. Olha, tu vai fazer esse papel que você quer, mas eu vou te colocar numa outra produção pra aumentar um filme nosso aqui, uma comédia romântica, um negócio, uma aventura de Gulliver, um lance desse assim. E foi o que aconteceu. Eu não sei se o papel que ela queria foi o Diabo Veste Prada, talvez seja. Eu não pesquisei tão a fundo, mas ela fez um filme que ela queria e ela, por contrato com o estúdio, ela tinha que fazer um filme, a escolha do estúdio foi As Viagens de Gulliver, que ela falou que não queria fazer, mas como profissional ela honrou e graças a isso ela não pôde ser a Viúva Negra. Eu acho que é muito pior quando você escolhe não fazer. Quando foi a clássica história do Will Smith, mano, esse é bizarro, sendo convidado pra fazer Matrix. Will Smith era pra ser o Neo. Inicialmente, as irmãs Wachowski queriam Will Smith como Neo e o Morpheus aí ia ser um cara branco. Will Smith viu o roteiro. Dude, we're thinking like imagine you're in a fight and then you like jump. Imagine if you could stop
jumping in the middle of the jump. And then we're gonna invent these cameras. And then people can see the whole jump while you stop in the middle of the jump. Sam, say that again. Essa escolha ela ficou mais amaldiçoada porque ele escolheu não fazer esse filme pra fazer Wild Wild West. Caralho, meu irmão! E essa história, ela tem um gosto especial quando você vê. Aí um papo paralelo. Tem um vídeo, uma palestra, sei lá, que o Kevin Smith, nosso eterno Silent Bob, ele falando sobre histórias de Hollywood. Eu acho que ele tava fazendo um roteiro pro Super-Homem. E ele tava lutando pra fazer o roteiro do Super-Homem e lutando com produtores. Veio um produtor que era muito louco, ele pedia só uns negócios bizarros pra botar no roteiro do Super-Homem que ele tava fazendo. Eu falei, meu Deus do céu. He's done 3 things. 1, I don't want to see him in that suit. 2, I don't want to see him fly. And 3, he's got to fight a giant spider in the 3rd act. Oi, tem que botar aranha gigante. Bota aranha gigante. Pô, mas é Super-Homem, cara. Mas como é? Não, tem que ter. Estressou tanto que o projeto morreu, saiu. Logo um tempo depois, saiu um filme bizarro. And saw a movie that John Peters had produced. And it was called The Wild Wild West. Meu Deus, cara. So I'm sitting in the theater watching the movie. I'm like, good Lord, this is a piece of shit. But then all of a sudden, like a giant fucking spider shows up. Foi nessa que o Will Smith se meteu ao negar Matrix. Eu posso até falar assim, cara, pra gente é fácil a gente imaginar que Matrix deu certo, porque a gente já tá vendo o resultado. Você não sabe o resultado, você não vive aquela pessoa com aquela história louca. É até difícil de entender aquele roteiro, meio louco. Quem vai dirigir isso aqui? As irmãs Wachowski lá. E que filme que elas fizeram antes disso? Caraca, só um filme que é muito bom. Bound, Ligadas pelo Desejo. Esse filme é muito legal. Mas é um filme muito legal, um filminho. Você fala assim, caraca, vou me dedicar a um filme super caro agora de ficção científica doida pra uma galera que eu não conheço. Aí você fala pra ele, foi plausível. Se ele não tivesse feito esse tipo de escolha bizarra de novo, né? Django. É isso que você está ouvindo. Ele não fez um filme do Tarantino, e o Tarantino já era o Tarantino nessa época. Django saiu, já tinha Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Bastardos Inglórios, já era o Tarantino. Fala assim, não vou fazer um filme do Tarantino pra fazer depois da... E a justificativa que ele usou pra não fazer é pior ainda. Não quero fazer o Django porque ele não me parece o protagonista do filme. Ele divide o papel com muitos outros. Tem o Leonardo DiCaprio, tem o Christopher Waltz, tem não sei o que. Ele não tem vibe de eu preciso que o meu personagem seja o principal. Eu me acho bom, acho que é até feliz. Ele tá sendo esse tipo de ator que hoje em dia ele usa o marketing. O The Rock tem isso também. Você já ouviu falar disso? Ah, não, ele tem uma taxa lá, ele não pode perder na porrada pra um outro personagem na tela. Ele foi fazer o filme com o Jason Statham, eles tinham tem que ter a mesma porcentagem de porrada que toma e dá no filme. Eles não podem sair perdendo. Você pode falar que isso daí é uma síndrome de pau pequeno? Sim. Mas o cara tá jogando com marketing também. Eu quero vender a imagem de que eu sou o cara invencível. Isso o The Rock, né? Isso acontece no marketing o tempo inteiro. Quando você é um ator grande, você pode se dar o luxo de escolher o papel que você quer fazer, negar, tal, não sei o quê. Mas acho que pega quando o motivo é desse, sabe assim? Parece que envolve mais ego. Eu não sei. Tem uma outra história que é muito famosa, que é o do Gravidade. O filme Gravidade não era pra ter sido a Sandra Bullock e o George Clooney. Era pra ter sido o Robert Downey Jr. e a Angelina Jolie. Olha que louco. Eu vi uma entrevista do Robert Downey Jr. falando, né, que ele tava desenvolvendo esse projeto com o Alfonso Cuarón. I came early in the development process. I don't think Angelina was even attached at that point, but Alfonso and I really kind of hit it off. And then by the time I said, Sandy Bullock is really... Ele chegou a fazer o teste, botar a roupa, ficar rodando, e o Robert Downey Jr. falou, 20 minutos nessa putaria. Ele falou, não é pra mim. Não quero ficar nessa roupa apertada, rodando. E olha que o cara é o Homem de Ferro, né? Mas pelo menos o cara foi sincero. Falou, cara, eu vou me sentir mal. I'm one of those guys who can be comfortably uncomfortable pretty easily. I went in the morning to do that, and we did it for about 20 minutes. I said, this is crazy. How much longer? They go, it's like another 2 to 4 hours. I said, no, it isn't. And you left. Por mais que o personagem apareça só uma parte do filme, chama outro ator. Aí chamaram o George Clooney. Teria sido legal, mas nesse caso não faz tanta diferença, né? Assim, é uma participação pequena. Eu acho que esse universo paralelo, ele funciona mais quando a gente pensa num personagem ocupando um papel grande, que nem a história do Nicolas Cage, que ia ser o Superman. Agora, todo mundo já sabe dessa história, já tem várias
filmagens, fotos e coisas dele testando a roupa do super-homem. Nicolas Cage, né, calvo cabeludo, fazendo o Superman. Tu fala, cara, que estranho, não sei o quê. Ele tinha uma vibe Alien mesmo. Ele apareceu no filme do Flash, ele não apareceu no filme do Flash. Um render mal feito apareceu no filme do Flash, mas tudo bem. Agora, eu sei que essa história do Nicolas Cage como Superman, ela é muito louca. Fala, cara, um filme do Tim Burton. Mas eu quero levar vocês um pouco pra época. Se você parar pra pensar, ela não é tão louca assim. Tim Burton, nessa época, tinha estourado com o Batman. Ele tinha feito o Batman com o Michael Keaton. Ele fez o Batman 1, Batman 2. Então, assim, ele era um nome bem cotado. Ele era um nome, caraca, o cara fez um filme de super-herói que foi sucesso de bilheteria, foi muito bem visto. Então, se você pensar por esse ponto, não é tão louco você imaginar que alguém escalou o Tim Burton pra dirigir o filme do Super-Homem, até pra manter uma unidade. Cara, eu tava até pensando que ele ia criar um Super-Homem pra emendar lá com o Batman, com aquele universo e ser uma coisa só. Se você pensar por esse prisma, não é tão absurdo assim. Ele vai ter que fazer o Super-Homem, Alien, estilo Tim Burton. É um universo paralelo, legal. Mas, assim, eu confesso, seria interessante, mas ele tem a vibe do Super-Homem? O Nicolas Cage? Não, mano, não, é tipo, é o que eu ia falar agora. Mano, o Nicolas Cage não tem nenhuma, mas assim, nenhuma mesmo. É zero. É zero. Não é 0,1. Não é 0,2, não é 0,5. Não, é zero. 0,0. A ver com o Superman. Tem nada a ver com o Superman. Nada a ver com o Superman, mano. Não tem. Pensa o seguinte, o diretor que escolheu o Michael Keaton pra ser o Batman, escolheu o Nicolas Cage pra ser o Super-Homem, óbvio. Pelo menos ele é consistente. Que você quer a história de ator que você nem sequer consegue imaginar num papel. Pensa no seguinte, quem tava cotado pra ser Forrest Gump era John Travolta. John Travolta. Ele era o favorito do Robert Zemeckis pra ser o Forrest Gump. John Travolta tava voltando com tudo, com Pulp Fiction, falou, caraca, esse é o Forrest Gump. O Tom Hanks não era nem segunda opção, nem terceira. Pelo que eu vi aqui, ó, quem tava cotado era primeiro John Travolta, Bill Murray, Chevy Chase. Na verdade, isso me mostra uma linha do diretor. Claramente, ele queria fazer o filme muito mais com uma pegada de comédia mesmo, do que uma comédia meio dramédia, né? O Forrest Gump, ele acabou sendo uma dramédia. Glória aos céus, Tom Hanks entrou na jogada, tomou o papel, ganhou Oscar por isso. Esse é um dos exemplos que tu pensa assim, cara, eu não consigo imaginar um Forrest Gump com John Travolta. Nossa, não dá. Imaginar. Got you straightened out, didn't we, boy? Quer ver um outro universo paralelo que dá uma certa esticada pra mim? Han Solo. Eles queriam que fosse interpretado por Al Pacino. Tu imagina? Han Solo, it's in the book. Oh, You turned it down. Oh, God. We don't want Harrison Ford to hear this. Harrison, you are a great actor and I love you, but I'm sorry I made your career. Let's face it. Assim, ó, vamos lá. Al Pacino, que já tava disputando ali no Poderoso Chefão, tava começando a carreira dele de sucesso. Al Pacino é um excelente ator, sem dúvida. Mas ele é um cara mais mirrado. Uma das coisas legais do Han Solo é que ele é muito charmoso. O trambiqueiro charmoso. O Al Pacino, ele nunca me passou a ideia de ser... Tem muita gente que vai achar o Al Pacino charmoso, tudo bem. Mas não é o trambiqueiro charmoso, essa vibe do trambiqueiro charmoso. Quando tu bota ele pra ser trambiqueiro, eu já vou pro Scarface. Yeah, I bet you have. Poderia até quebrar uma alma do primeiro filme do Star Wars. O primeiro Star Wars, o que funcionou nele? A trinca. O Luke Skywalker, o Mark Hamill, o Carrie Fisher e o Harrison Ford. Não é um filme de um personagem, é um filme de um grupo. O grupo funciona, sabe assim? O primeiro Star Wars, ele é legal por isso. O grupo, aquela trinca ali, e o Chewbacca, vamos botar ali, mas... O legal são eles quando eles estão juntos e que o filme decola. A impressão que eu tenho é que se você quebrar esse grupo, você quebra o filme um pouco, sabe? Então eu teria muito medo com o Al Pacino ali. A gente tá falando isso, o Al Pacino pôde recusar esse papel, mas o Al Pacino quase não foi o Michael Corleone. O diretor, Francis Ford Coppola, teve que lutar pra botar o Al Pacino nesse papel. E o estúdio não queria. Achava o cara inexpressivo, ele era pouco famoso, não era um nome grande. Na época o James Caan tava bombando, até chamaram o James Caan, mas ele foi o Sony. Depois chamaram outros. E aí, um que era muito cotado pra ser o Michael Corleone era o Jack Nicholson. E é curioso você pensar nisso, assim, cara, Jack Nicholson é excelente ator, já mandava muito bem na época, só que o Jack Nicholson, pra mim, mandou muito bem. Aí sim você recusa um papel pelos motivos certos. Ele viu o roteiro, o livro do Mário Puzo, tal, não sei o que, ele falou, cara, eu acho que o Michael Corleone tem que ser interpretado por um italiano, ou pelo menos por um descendente de italiano, alguém que tenha os maneirismos e entenda um pouco da comunidade italiana. I understand you turned down The Godfather. Yes, that's true. I was asked to play the lead in it.
and I felt it should be an Italian person. Seu Jack Nicholson, obrigado. E aí ele saiu fora e o Coppola conseguiu forçar o Al Pacino, esse sim, pelo nome você já vê que tem a descendência italiana, e é perfeito pro papel do Michael Corleone. Caraca, é muito difícil não imaginar, assim, imaginar qualquer outra pessoa. Talvez o Robert De Niro. O Robert De Niro seria uma outra opção. Tanto foi uma outra opção que ele apareceu no segundo filme. Felizmente o Jack Nicholson, ele escolheu o que foi melhor pro papel e não pra ele. Assim como eu acho que você escolheria o que é melhor pro canal dando um like aqui, que você vai ajudar a esse canal. Deixa o like, hein? Esse canal cresce deixa o like aqui se também. você se inscreve no canal. Se você tá assistindo, você não é inscrito Deixa o like ainda, aqui faz também, favor, hein? mas o like, todo mundo. Se inscreve também. Todo mundo. Não faça essa escolha errada. A escolha certa é você só deixar um likezinho, que é tão fácil. Pelo menos isso, né? Você dá aquela... Pelo menos isso não, porque tem gente que é membro do canal. Aí, melhor ainda. Mas, cara, likezinho, tá? Obrigado. Agora, sobre esses universos paralelos de atores que quase foram, eu gosto muito de pensar que Seven quase foi interpretado pelo Denzel Washington no lugar do Brad Pitt. Não pensa no Denzel Washington hoje, ele tá com mais idade. Pega o Denzel Washington na época do Seven, ele tava mais ou menos ali na mesma idade do Brad Pitt. Se duvidar, teria sido até melhor. Brad Pitt é um excelente ator, mas caraca, o Denzel Washington teria sido legal. O Denzel Washington diz que ele não fez o filme porque ele achou o filme sombrio demais. Ele não tava errado. I turned down Seven. I thought the script was too demonic. Right. Then I saw the movie, I was like, oh, I blew it. Tem uns desses, assim, que poderia ter sido legal pro outro lado, mas o Legalmente Loura não era inicialmente pra Reese Witherspoon. Ele era pra Christina Applegate. E se você se lembra, ela fazia a série Married with Children, onde ela fazia o papel da loura burra, da loura fútil, vamos dizer assim. E ela sentiu que ela ia ficar muito marcada por o papel da loura estúpida, da loura fútil, da loura não sei o que lá. E ela recusou. Depois que ela viu o filme, ela falou, cara, na verdade ela é fútil, mas é de um jeito legal. Na verdade, dá uma empoderada nela e ela... The story's been out there, but I wasn't like actually offered it. The script came to me. No, I don't regret it because Reese Witherspoon did a much better job than I ever could. And she has now way more money than I do and way more success. And so why would I even regret that? Perdeu o papel. A Reese Witherspoon ficou perfeita no papel. Mas eu não vou negar que teria sido legal a Christina Applegate no Legalmente Loura. Louco seria você imaginar Matthew McConaughey no Titanic, no papel do Leonardo DiCaprio. Que isso? Não, olha, vou ser muito sincero. Não acho que teria sido ruim, não. Diferente, né? Ia ser aquele Leonardo DiCaprio. I'm the king of the world. You gotta stay relaxed. falando aquele falinha sibilante dele lá. Nessa época, o Matthew McConaughey tinha mais aquele visual surfichinha. É engraçado que você vê a entrevista dele, ele fala que ele arrebentou no teste. The audition went really well. Really? Well enough for when I left, I was being glad-handed and slapped on the back like, this is what we were looking for. Eu não pesquisei tão a fundo o que aconteceu, por que ele não foi, se o James Cameron enganou ele ou não. O que eu acho, o cara fez o teste, mandou bem, o cara falou, putz, esse cara é muito bom pro papel. E aí veio a possibilidade do estúdio chamar o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é garantia de bilheteria. Tu botar um filme romântico com o Leonardo DiCaprio nessa época... Tá falando da elite. Será que a tática do cara deu certo com a bilheteria de Titanic? O que você acha? Agora, o louco de Titanic é que o papel da Rose não era pra Kate Winslet, era pra Claire Danes. E a Claire... Ô, Jack, você perguntou, tem que ser interpretado pelo Pedro Viviani do Al Pacino, né? Do Poderoso Chefão. Porra, eu sou italiano pra caralho, né? Eu sou, assim, ó, eu sou italiano, né? Viviani... Não tem mais italiano. É do interior da Itália, inclusive. Interior da Itália é meu sobrenome, tá? Toma. A Danes recusou o papel. Esqueci de onde que é. Eu vi a entrevista dela, a princípio falando, eu não queria esse estrelato todo ficar muito mega famosa da noite pro dia. It was a profound choice, and really the question was, do I want to go off into the stratosphere right now? And I think I decided that I didn't. Parece pouco caô isso, parece. Ela queria paz de espírito. Eu prefiro acreditar na fofoca do outro lado. Eu falei que não ia falar fofoca, tô falando fofoca aqui. Ok. Eu não sei se você se lembra. Claire Danes tinha acabado de fazer um filme com o Leonardo DiCaprio como par romântico, Romeu e Julieta. Romeu plus Julieta. E boatos rolam que nos bastidores eles se odiavam. Ok. Dizem que nos bastidores eles não se davam bem ou ela não se dava bem com ele, era meio estressante. Você fica com isso na cabeça. Leonardo DiCaprio foi chamado pra fazer Titanic. Chamou Claire Danes e ela fala assim,
Não quero, não. Tá entendendo como é que essa história fica assim? Não, eu tô preservando porque eu não quero estrelar. Parece muito mais o outro lado. Parece, assim, ela tá preservando a sanidade mental dela, porque ela não quer fazer mais um filme par romântico com o Leonardo DiCaprio. Ela não foi e aí depois já abriu o caminho pra eles testarem e aí Kate Winslet veio e arrebentou. Tem ator que é difícil, tem ator que não se compromete tanto, influencia outros. Tem um exemplo desse, aí eu vou falar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem todo um universo aí de possibilidades, tá? O Aragorn, eu li que Nicolas Cage estava cotado pra fazer Aragorn. Eu não vi evidência disso, eu vi gente falando, mas eu não vi. O que eu sei, o que é fato, vamos trabalhar com fatos aqui. Stuart Townsend, tá? A imagem dele é isso. Se você não sabe quem é o Stuart Townsend, sabe quem é? Não, eu tive que ver a imagem pra ver quem é. Ele foi escolhido pra ser o Aragorn e ele chegou a filmar. Tem foto dele vestido de Aragorn, quer dizer, não chegou a filmar, ele tava preparando, tava quase, acho que faltava um mês, semana, sei lá, pra filmar. Falaram, olha, tem que fazer curso de equitação, tem que aprender a ser cavaleiro, né, cavalo, luta de espada. E o cara meio que não queria. Não quero, não. O cara entrou nessa de, não vou fazer. O que dizem é, ele entrou nessa também achando assim, cara, eu não vou mudar agora. Já tá tudo pronto, já fiz o teste, já fiz a porra toda, já tô aqui pronto. Não vou mudar agora o ator de uma parada gigante dessa. Vão ter que me aceitar do jeito que é. Mudaram. Deu! Falou, vai pra puta que te pariu, você não quer se comprometer. E aí começou uma busca por um novo ator, às pressas. Dizem que ofereceram o papel pro Russell Crowe. Eu vi notícia falando que ele não queria aceitar, que a grana não era tão alta. Faz muito sentido uma outra coisa que eu ouvi falar, não sei se o próprio Russell Crowe, falando que, cara, ele tinha acabado de fazer o Gladiador, e ele não queria estigmatizar esse lance do cavaleiro medieval, esse luta, espada e tal, ele ia ficar meio que marcado por isso, ele queria dar uma variada. Faria mais sentido, tanto que depois ele foi fazer Uma Mente Brilhante e tal. Eu acho que essa justificativa faz mais... Ou então, uma junção de todos esses fatores. Conseguiram achar o Viggo Mortensen, e eu vou dizer que uma coisa que contou muito a favor do Viggo Mortensen é, Viggo Mortensen já era um cavaleiro experiente, ele já andava em cavalo, tinha experiência em andar em cavalos, tinha experiência com espada, que fez, sei lá, pra um filme. Isso daí contou muito a favor. Pelo que eu sei, a história do Viggo Mortensen é, então vai ser você, entra no avião, vai, já começou a gravar e vai, vambora. Ainda bem, que o cara manda muito bem. Mas, eu não vou negar que uma das opções pra ser o Aragorn era o Daniel Day-Lewis. Eu queria ter visto o Daniel Day-Lewis como Aragorn. Eu queria. Acho que não tinha como. Conhecendo o Daniel Day-Lewis como ele escolhe os papéis, ele é aquele cara que vive o personagem. É um filme que é muito mais a história e não um personagem. Eu não acho que isso combina com Daniel Day-Lewis, mas teria sido muito foda. Teria sido foda, mas eu já falei até em outro vídeo aqui no canal. O problema do Senhor dos Anéis pra mim não é o Aragorn. O problema do Senhor dos Anéis pra mim sempre foi o Frodo. O Frodo, que é pra mim o protagonista de fato, ele foi pro Elijah Wood, que eu fui pesquisar, falei, cara, não teve outro ator que testou pro Frodo? Sim, tiveram alguns. O mais notório foi o Jake Gyllenhaal. E pelo que é dito, o teste dele foi uma bomba. Falou que foi catastrófico o teste dele pro Frodo. Peter Jackson. He turned to me, he's like, you are the worst actor. Caralho. O cara deu uma volta por cima. Porque eu penso assim, cara, Jake Gyllenhaal é um excelente ator. Acho que teria sido um Frodo muito melhor. Mas podia ter escolhido uma coisa melhor pro Peter Jackson. Tem vários outros caminhos que são curiosos. O Gandalf, cara. O Gandalf, olha aqui, eu anotei. Patrick Stewart foi oferecido pra ele, mas ele não estava interessado. E é curioso, né? Porque ele apareceu, né, ali junto com o Ian McKellen, o Gandalf, no X-Men, né? O Professor Xavier e o Magneto. Agora, eles estavam considerando pro Gandalf Sean Connery. Tu imagina? Caraca. Gandalf, shave my ass. Wish that was granted to me. Eu não vou negar, não. Eu acho legal, até. Ele tem uma carinha de Gandalf um pouquinho. Eu acho que seria curioso. Eu gosto muito do Sean Connery, mas... Desculpa. O saudoso Sean Connery, ele não era metade do ator que o Ian McKellen é. O Ian McKellen é um outro nível. Aí tem várias coisas. Kate Winslet como Elwin. Esse daqui eu gostei muito. Peter foda. Jackson estava considerando pra Boromir Liam Neeson. Porra, esse legal. Acabou ficando pro Xambinho, né? Foi muito bom o Xambinho como Boromir. Mas, cara, teria sido muito legal. Tu imagina Liam Neeson como Boromir? I will look for you. I will find you. And I will kill you. E pra você que tá boiando, eu já fiz um vídeo sobre isso. Filmes que eu gosto, mas o protagonista eu acho que não é tudo isso. Eu acho que o Elijah Wood não é tudo isso. Eu explico nesse vídeo aqui. E não pensa que é a exclusividade desses filmes. Às vezes fazer filme é uma catástrofe. Dá tudo errado e às vezes o filme dá certo, às vezes o filme não dá certo. É muito louco essas histórias de bastidores de Hollywood. Só não é mais louco do que o beijo que eu mando na sua bundinha, assim. Valeu, Gaveta. Valeu, rapaziada. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Belo vídeo, tá?
Belo vídeo. Mano, eu gosto muito dessas curiosidadezinhas, tá ligado? Essas fofoquinhas assim de Hollywood. Muito da hora. Beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. É nóis.